Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do P+M Master Talks, a visão do Compliance Officer, aqui com a turma de BH. E nesse episódio a gente vai ter a honra de ter conosco aqui a Roberta Porto para falar sobre um tema super legal. Eu acho que a ideia aqui é a gente ter até um papo mais descontraído até do que técnico, porque é um tema que, na minha opinião, é extremamente relevante, porque a gente vai falar principalmente sobre o que se espera do futuro do compliance, dos profissionais do futuro do compliance. Eu tenho a sorte, né, a honra de participar desse mercado há mais de 2 décadas, então eu vi ele evoluir, eu vi ele passar por momentos bons, por momentos ruins, e hoje eu julgo que de tudo que eu passei, eu acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos, um momento de amadurecimento, onde a gente está vendo profissionais extremamente qualificados, e em todas as conversas que a gente tem tido aqui em BH, não estou surpreso porque já conheço os profissionais com quem eu tenho conversado aqui, mas eu tenho visto assim, uma visão muito madura, muito focada em trazer o compliance para cada vez mais como uma ferramenta de performance, de gestão, de resultado, e não aquela visão policialesca antiga, né, e não tão legal do compliance. Então, Roberta, queria te agradecer, né, por você ter ser disponibilizado, dar teu tempo aqui hoje com a gente. Tempo hoje acho que é um dos itens mais preciosos que a gente tem na vida, então quando as pessoas dedicam tempo pra gente, a gente só tem que agradecer. Comigo aqui também hoje o Rodrigo Pironte, meu sócio fundador do nosso escritório, para falar desse tema também tão legal. Eu começo todos esses bate-papos com uma dinâmicazinha para ouvir um pouquinho da tua carreira, um pouquinho de você, um pouquinho do que você já viveu, do que você está fazendo agora, e a partir disso a gente começa a desenrolar aí o tema principal do nosso bate-papo. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço pelo convite, né? É um privilégio estar aqui. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu acho que a gente levar conhecimento prático sobre integridade corporativa ajuda quem está começando, ajuda a gente que já está aí na trajetória há algum tempo a pensar sobre outras formas, conhecer, né, outras opiniões. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tá? Estou muito feliz de estar aqui Roberto. hoje. Obrigado. Bom, eu sou Roberta Porto, eu sou gaúcha, você acredita? Olha só. Com esse sotaque mineiro. Com esse sotaque é quase impossível acreditar. Pois é, não tem nenhum bar, nenhum tri. Eu só nasci lá, meu pai trabalhava com construção civil e eu nasci no Rio Grande do Sul, mas fui criada em Minas, então me considero mineira. Legal. Sou advogada, mestre em Direito e doutora em Administração. Então, essa veia acadêmica é algo que eu tenho com muito carinho e que me ajuda a continuar em aprendizado contínuo. Eu acho que nós, operadores do direito, nunca deveríamos parar de estudar, e acadêmicos, então, é dever. Eu trabalho com integridade corporativa a minha carreira inteira. A gente não chamava integridade corporativa, né? A gente chamava direito material, mas trabalhei sempre com prevenção de desvios. E atuei muitos anos na mineração, depois no terceiro setor, e atualmente estou trabalhando na Petrobras, no Comitê de Integridade. Continuo no mundo acadêmico, dando aulas e alguns trabalhos de consultoria. Essa é a minha trajetória resumida. Já trabalhei com muita crise, né? Felizmente ou infelizmente, a gente nunca quer que o problema, né, o desastre aconteça. Mas foram oportunidades que me fizeram amadurecer muito, né? Então, nesses 20 e poucos anos aí de trajetória, eu já vivi muitos desafios. Show. Espero poder compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência para quem está pensando em para onde vai, né, a formação do compliance. Nada melhor do que ter 2 professores aqui renomados para falar sobre o futuro, né, de carreira para esse time de profissionais. Você sabe que é bem interessante. Bom, eu não vou me apresentar, você já fez a apresentação, mas, bom, primeiro é uma alegria, um privilégio participar desse bate-papo com a Roberta, né? A Roberta é uma das profissionais que a gente admira demais, né? E que acompanha. E a Roberta é uma daquelas profissionais que sempre está presente em alguma roda de bate-papo de compliance. Quando a gente fala de algum tema, alguém fala de alguma coisa que a Roberta ou falou, ou participou, ou seja, ela de alguma forma está presente nas discussões e no tema de maneira geral, acho que muito por essa veia acadêmica. Mas eu queria trazer agora, já para a gente começar a bater um papo sobre o tema, um dos pontos que a gente conversava antes do podcast, eu e a Roberta. A Roberta mencionava que um dos grandes prazeres que ela tem nessa carreira de compliance
é o fato de trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas, né? Então, a gestão de pessoas é algo muito relevante. E eu queria entender da Roberta e talvez trazer para esse nosso bate-papo daqui. Nós já falamos algumas vezes, né, em discussões sobre o compliance, de um aparente conflito geracional, né? Que, na verdade, eu acho que muito menos do que conflito, ele vira uma convergência geracional, porque nós temos... Eu gosto de chamar de encontro. É um encontro geracional, uma convergência geracional, mais do que um conflito geracional. Porque o profissional de compliance, ele precisa, o profissional que tem uma vivência maior de compliance, né? Você mencionava suas 2 décadas trabalhando com o tema, é óbvio que nós que trabalhamos há muito tempo com o tema já passamos por todas essas fases do compliance, né? Sim. Do compliance, primeiro, um compliance mais negacionista, no sentido de que era um controle interno mais rígido e ponto, era para isso, né? O compliance para dizer não. Enfim, e toda a evolução do compliance e depois, principalmente da Operação Lava Jato no Brasil, um pouco antes com a jurisprudência no setor público do Tribunal de Contas da União, mas principalmente com a Lava Jato no Brasil, no âmbito corporativo e das empresas, por exemplo, que são empresas familiares e que não são multinacionais, não necessitavam trabalhar com o tema, isso se tornou muito mais presente. Então, para falar sobre liderança, gestão de pessoas e sobre essa questão das skills que o profissional de compliance precisa ter, né? Então, eu queria um pouquinho da tua visão de quais eventuais skills que o profissional de compliance já mais maduro tem que ter para gerenciar essas pessoas e o que essas pessoas mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho precisam também ter de qualidade para receber essa visão do compliance e eventualmente seguir de uma maneira mais promissora no tema. Ótima. Não é fácil, né, fazer gestão de pessoas. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu sempre orientei a minha liderança para potencializar o que as pessoas têm de bom. Tem uma coisa no ambiente corporativo que eu não gosto, que às vezes a gente seleciona pessoas fantásticas, né? Um processo seletivo, pessoas brilhantes, e depois parece que a gente põe essa pessoa numa máquina de lavar. E assim, você tem que agir igualzinho ao jeito da gente pensar. E eu penso diferente, sabe? Eu acho que a gente, quando está trazendo pessoas que têm outras experiências, a nova geração, que tem um olhar diferente, tolera menos coisas do que a gente tolerou, né? Quando você fala assim, estou no mercado há 20 anos, comecei minha carreira na mineração. Gente, a gente tolerava coisas indizíveis. Sim. E naturais, era naturalizado, hoje, né? Sim. Sim. Então, e hoje às vezes a gente fala até, acho que de uma forma muito pejorativa, assim, essa geração tem mimimi. Não, essa geração ressignificou respeito no ambiente de trabalho, né? Tem uma série de coisas positivas. Eu adorei a expressão que você usou, é um encontro mesmo. E quando a gente potencializa o que tem de bom nesse encontro de várias gerações, né? Porque eu tenho gente lá com 60, que a gente está cada vez mais valorizando, tenho aí os 40 e poucos, os de 20. Se a gente potencializa, né, o que cada um traz de positivo, e isso eu acho que é diferencial da liderança, porque ao longo da vida da gente, a gente vai aumentando essa caixa de ferramentas, né, indo para os skills que você falou. Mas a gente já tem, né, já tem um ferramental, mesmo no início. Se o seu ou a sua líder te ajuda a potencializar isso, você brilha. E aí você vai brilhando cada vez mais à medida da sua disposição em aumentar o seu escopo, né, o seu ferramental. E isso também é de cada um, né? Você está num ambiente que te ajuda a florescer, isso também eu acho que é super importante na liderança, em criar um ambiente que tolera erros, porque para a gente aprender a gente se expõe, e a gente se expondo a gente não acerta 100% das vezes. Isso é importantíssimo para todas as gerações, mas especialmente para essa geração que está entrando no mercado de trabalho, né, com 20 e poucos anos, estão mais dispostos a arriscar, a experimentar, se sentem mais autoconfiantes, e eu acho que isso é magnífico. Então, tem uma série de aspectos positivos, eu prefiro focar neles, e receber o que de positivo esse encontro tem proporcionado. Eu acho sensacional essa visão, porque, vamos lá, fácil criticar, difícil fazer as coisas funcionarem. Então,
Por óbvio, a gente vem de acho que nós aqui viemos de uma criação mais antiga, onde, né, eu sou absolutamente apaixonado por meu pai, por exemplo, mas meu pai foi um cara muito severo, hierárquico, que foi criado de uma forma hierárquica, e eu tive esse tipo de educação, né? Manda, eu obedeço. Então, o profissional de compliance da minha época, eu acho que a maior característica das pessoas que começaram a carreira lá comigo e que ainda estão no mercado, eu acho que era a resiliência, porque a gente apanhou muito, a gente sofreu muito, a gente foi muito criticado, né? Quando eu comecei minha carreira, eu chegava a falar de compliance, todo mundo dava risada, não existe isso, né? E hoje, a gente já vê uma geração que está entrando no mercado de trabalho, que esses gestores que estão hoje no mercado são da minha geração e estão se encontrando com esse pessoal que eu concordo com vocês, estão ressignificando o ambiente de trabalho, né? O que é aceitável, o que não é aceitável do ambiente de trabalho. A gente aprendeu a conviver com o que a gente tinha para conviver e a gente se forjou desse jeito. Eu acho que é um erro como gestor hoje você querer imprimir a essas pessoas que estão vindo para o mercado de trabalho a mesma realidade que eu vivi lá atrás, sendo que a gente já repaginou isso. Né? Então, acho que as características hoje, elas precisam ser potencializadas, como você falou. A gente precisa, na verdade, potencializar o que essa geração tem de bom e tentar trabalhar com eles aquilo que eu acho que pode prejudicar eles na carreira, que essencialmente está muito linkado à ansiedade. Eu vejo que é uma geração que está muito ansiosa porque tem um volume de informações muito grande por causa desse negócio aqui, principalmente. Que o acesso à informação é muito rápido, fácil, o acesso às coisas é muito rápido, muito fácil, e quando a gente bate de frente com uma carreira, a gente vê que ele não é tão rápido que as coisas acontecem, que tem um caminho que precisa ser percorrido. Tá? Eu sou pai, né, tenho 3 filhos, de momentos bem diferentes, tenho uma de 20, uma de 17, uma de 3, então eu vou viver, provavelmente com a de 3, novas emoções diferentes, né? Mas eu vejo que é uma geração que precisa muito mais de porquê, de explicação. Então, ser gestor agora é muito mais difícil do que era antigamente. Antigamente, o gestor mandava, obedecia, se não obedecia para a rua. Agora, se você for mandar para a rua todo mundo que não te obedece, você vai ficar sem ninguém. Porque para que esses jovens produzam de forma eficaz, você precisa explicar por quê. Então, ser gestor hoje dá muito mais trabalho. Porque você tem que ser muito mais dialógico, porque você tem que trazer muito mais conceitos e explicações do porquê. Você tem que trazer propósito, tem que trazer direcionamento, dizer, qual que é o teu propósito, para onde você quer ir, né? Eu vou te ajudar, né? Então, acho que essa tua fala, ela foi sensacional, porque ela vai bem ao encontro da forma como a gente pensa, como a gente tem reposicionado até o nosso negócio ultimamente para que a gente enxergue futuro. Porque se você ficar insistindo na forma antiga de fazer as coisas, chega a ser demagogo falar, né? O compliance está evoluindo, mas eu, como gestor, quero continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, indo já para essa linha, né, de pensamento, né, dessa geração da informação, desse encontro geracional, o que vocês entendem que a gente pode esperar dos profissionais de compliance do futuro? Pensando nas matérias mesmo de compliance, né? A gestão de riscos, as investigações corporativas, as políticas, os treinamentos, até a forma de treinar e de orientar vai precisar mudar, né? A gente vai precisar entender. Como que vocês estão vendo esse momento agora? Quer começar? Fique à vontade. Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, eu comecei minha carreira em recursos humanos, então essa forma de liderar, que é compreendendo o porquê, qual que é o sentido do que a gente está fazendo, eu sempre fiz assim, eu não sei outro jeito de liderar que não seja esse, porque a gente em recursos humanos é sempre orientado, é uma fórmula que dá certo, é uma fórmula que engaja as pessoas, então eu não precisei mudar isso. Eu aprendi isso, aprendi a trabalhar. Esses dias mesmo um líder, o meu primeiro líder me ligou e foi super emocionante. A gente estava conversando e assim, eu aprendi lá com vários gestores e gestoras de RH que esse era o jeito de fazer. Então isso é um diferencial na minha carreira, eu ter começado em RH. O que eu penso que está diferente agora daquela época do compliance, né? Conformidade para hoje? A gente, primeira coisa, vamos aí pegando gestão de riscos,
a gente está começando a enxergar a oportunidade, e isso nos aproxima da estratégia. Legal. Então, não é uma gestão de risco para diminuir liability, diminuir passivo judicial, jurídico. É uma gestão de risco para gerar oportunidade, para tornar o negócio mais longevo, mais sustentável, para antever problemas, não bloquear, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, compliance, tem compliance e não tem problema. Não, isso é uma falácia. Sim. Mas tem um programa de integridade maduro. Eu muitas vezes antevejo problemas, outras eu minimizo o impacto, às vezes eu consigo até evitar uma crise. Sim. O risco materializa, mas eu ou diminuo o tamanho da crise ou previno, né, uma grande crise. Então, esse olhar de gestão de risco, que ele está mais aproximado à estratégia do negócio, isso muda habilidades que a gente requer das pessoas que trabalham em integridade. Uma outra coisa que você falou aí é uso de inteligência artificial, né? Uso e compreensão. E ainda da estratégia tem que ter uma visão de negócio, entender do negócio. Esse negócio do compliance sentadinho lá no escritório, burocrata, já era. Falando a linguagem do pessoal hoje, né? Game over. Tem que entender do negócio para contribuir. Inteligência artificial, tanto para a gente otimizar processo, porque para eu ser mais consultora, para eu estar aproximada das pessoas, tem que gerar tempo. Então, eu preciso trazer mais tecnologia para o processo para ter mais disponibilidade. Sem dúvida. Mas também preciso conhecer os riscos dessa tecnologia, que está colocando a gente em várias situações muito arriscadas, éticas muito arriscadas, né? Perfeito. E daria um outro podcast falar sobre isso. Então, essa compreensão de riscos e oportunidades da tecnologia é um diferencial para um profissional de integridade. E o último que eu acho que eu vou destacar agora, a gente poderia falar mais, mas um que eu acho que é importante destacar é nesse diapasão aí de integridade contribuindo para a estratégia para o negócio, eu preciso entender da técnica, mas eu preciso muito mais ser capaz de influenciar comportamento. E essa capacidade, né, essa habilidade, vamos chamar assim, comportamental, humana, gerencial, é algo que a gente não tem no início da carreira, mas que a gente precisa começar a trabalhar e desenvolver. Isso coloca a integridade, num profissional de integridade, para mim, num lugar de diferencial. Bom, eu concordo. Eu acho que vem muito ao encontro do que a gente vem discutindo, né? Um compliance muito mais comportamental. E esse compliance comportamental, ele vai demandar pessoas que tenham uma visão do negócio. E essa visão do negócio muito vinculada a agregar valor ao negócio, né? Então, complementando aquilo que a Roberta brilhantemente já trouxe, como algumas das características de um profissional do futuro do compliance, né? Eu diria que avaliar dentro desse cenário de riscos e oportunidades, né, as consequências das suas ações no dia a dia. Eu acho que dentro de um processo de gestão de risco, né, o mais importante desse profissional é entender. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é algo necessário ao profissional do futuro do compliance. Contudo, ela traz riscos e oportunidades. E dentro tanto desses riscos quanto das oportunidades, algumas consequências que podem ser mitigadas por uma visão de negócio. Então, todos estão utilizando aquela determinada inteligência para aquele determinado fato. Eu preciso? Não preciso? Essa antecipação do problema, essa visão do eventual risco que pode se materializar ou que eventualmente já se materializou e as consequências disso é extremamente importante dentro desse cenário. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as características necessárias a esses profissionais são características metodológicas vinculadas à própria gestão de risco e de análise do negócio, mas mais importante é que este profissional agregue valor a este negócio, que seja comprometido, né? Nós temos visto, a Roberta falou de uma maneira muito feliz da questão da contratação desse profissional, né? Começou na área de recursos humanos, então você contratar esse profissional e enxergar nesse profissional algumas qualidades. Então, o processo de contratação
de um profissional do futuro, ele deve ser muito mais bem pensado. Ele deve ser muito menos burocrático e muito mais comportamental para que esse profissional agregue valor, né? Então, o compliance, ele não é aquilo que a gente vê só aquilo que a gente vê nos congressos, nas aulas, né, dos pilares do compliance. Hoje, assim, a gente olha aquilo e diz, sério que ainda estão falando disso? Talvez seja necessário falar disso, porque, como a gente mencionava, algumas pessoas estão entrando nesse mercado e precisam conhecer da estrutura didática por detrás daquilo que hoje existe. Mas muito mais do que um profissional fazer um cursinho básico e sair no mercado, ele precisa entender dessa realidade, né? E o mais importante é esse compromisso com o próprio negócio. Legal, legal. Eu acho que cada vez mais o mercado vai exigir e vai selecionar profissionais que tenham, primeiro, uma visão menos monofoco. Eu acho que o profissional monofoco, esse vai perder espaço para a IA. A IA vai substituir o ser humano? Não, pode ser alguma, na minha opinião. Acho que vão ter, né? Sempre vão ter os momentos ali de inflexão que o ser humano vai precisar estar e ele vai ser determinante, né? Mas a IA vai trazer velocidade, é isso. Hoje o que a gente tem mais precioso é o tempo, falei isso no começo da minha fala. E tudo aquilo que consegue deixar com que a gente tenha mais tempo e automaticamente mais qualidade na tomada das nossas decisões, eu acho que isso é benéfico para o contexto de forma geral. Agora, o profissional de compliance, na minha opinião, hoje, ele vai precisar ser multimatéria. Ele precisa conhecer de muita coisa. Ele precisa conhecer um pouco de psicologia, administração, gestão, recursos humanos, jurídico, enfim, finanças. Enfim, ele tem uma série de matérias que ele precisa conhecer. A gente... eu vejo lá, por exemplo, lá no nosso escritório, hoje o que a gente menos ensina é direito. Porque isso o pessoal já trouxe da faculdade, e o que eles precisam saber sobre a matéria jurídica para trabalhar com compliance não é tão complexo. Não é algo tão... Agora, ele entender como a dinâmica... Eu posso dizer por mim, acho que aonde eu mais agreguei valor em ser o profissional que eu sou hoje foi o que eu aprendi dentro das empresas. Foi o que eu aprendi vendo uma operação empresarial. Eu acho que a forma como eu mais agreguei valor dentro do escritório, nos produtos do escritório, e na minha carreira de forma geral. Né? Eu sou advogado, sou formado em Direito, mas todas as minhas especializações foram feitas numa linha de gestão, de business, de negócio, porque eu entendi que essa é a forma de eu agregar valor nesse contexto para poder enxergar o compliance como eu acho que o compliance é hoje, né? Que é essa ferramenta que apoia performance. Para ele fazer sentido hoje é isso. A gente tem, né? Hoje o compliance como uma ferramenta de adequação legal não tem mais a potência, a pujança que ele tinha antigamente, quando as pessoas tinham medo de não ter um sistema de compliance por conta da lei anticorrupção, por exemplo. A gente sabe que as consequências não são mais tão severas quando a gente imaginou que iam ser. Né? Agora, as empresas que acreditam em compliance, né, e a gente tem conversado aqui com compliance officers sensacionais, que não têm programas de compliance para atendimento legal, tem programas de compliance que acreditam no compliance como uma ferramenta de gestão. Aí eu acho que esse profissional ele precisa entender primeiro de planejamento estratégico, de direcionamento estratégico, saber o que é a estratégia e como as ferramentas todas que ele aprendeu lá no curso de compliance vão ajudar a isso a se conectar e trazer relevância para dentro da empresa. Por quê? Porque não é barato você ter um sistema de integridade de verdade. É barato você ter lá um canal de denúncias que o e-mail cai no RH e um código de conduta que ele copiou da internet, ou que o ChatGPT faz agora também, né? Então, fica tranquilo, né? Mas o profissional precisa entender a importância desse processo, entender, né? Eu gosto de usar bastante a argumentação dos vetores, tá? Um ecossistema, ele é tão forte quanto o seu direcionamento. Então, se eu tenho um ecossistema empresarial e eu tenho todos os vetores direcionados para o mesmo lugar, eu tenho concentração de energia rumo a um propósito. Tá? E quando a gente fala em conflito de interesse, que é a base do compliance, se eu tenho um conflito de interesse, eu tenho vetores que estão puxando para outro lugar, dissipando energia e dissipando performance. Qualquer estudo que você for olhar hoje mostra que as empresas que melhor performam no mundo são as que têm a cultura organizacional mais forte.
Quando a gente está falando de commodity, está falando de... Beleza, tem empresa que performa muito bem sem ter cultura porque tem um baita de um produto que só ele tem. Então, uma petroleira lá no mundo árabe, lógico que ela performa super bem, não precisa de cultura porque ela tem um produto que precisa. Às vezes ela nem performa bem, né? Ela tem uma margem boa. Isso, exatamente. A margem é maravilhosa. Exatamente. Agora, porque quando assim, o pessoal até brinca, né, que petróleo, né, mal gerido é maravilhoso. Isso. Bem gerido, então... Qualquer coisa, exatamente. Agora, quando a gente está falando de empresas que estão num mercado competitivo, né, aí vamos falar das grandes big techs aí, por exemplo, uma está mordendo a outra. Então, aquela que tem a cultura mais forte vai performar melhor, vai conseguir performar melhor. Aí o compliance começa a fazer mais sentido ainda, né? Você fala, poxa, eu tenho aqui uma ferramenta que alinha a conduta, que treina as pessoas, que orienta sobre propósito e coloca as pessoas dentro desse alinhamento. Então eu acho que o grande desafio do profissional moderno agora do compliance é engajar essa turma nova num propósito. Porque essa nova geração que está vindo para o mercado, ela tem novos propósitos. Por exemplo, minha filha não gosta de dirigir. Tudo que eu queria na minha vida era ter meu carro. Então, o propósito dela já é totalmente diferente. Então, não adianta, às vezes, né, para essa nova geração, por exemplo, o dinheiro não é tão fundamental quanto era para a nossa geração. Porque a gente queria vencer na vida, a gente queria ganhar dinheiro. E eles querem trabalhar por propósito. Então, eu acho que hoje o compliance é uma baita de uma ferramenta que apoia gestores a construir esse propósito para esse time novo que está chegando, né? O que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que, assim, né, como a gente usar essa matéria, porque hoje a gente não tem uma faculdade que forma ninguém para compliance, infelizmente. Eu acho que em algum momento a gente vai ter isso nas cadeiras de graduação, porque ninguém sai pronto da graduação para trabalhar com compliance. Né? Eu conheço grandes compliance officers que são engenheiros, eu conheço grandes compliance officers que são psicólogos, eu conheço grandes compliance officers que são advogados, tem um pouquinho de tudo, né? Mas são pessoas que buscaram, né, fora da cadeira de graduação algo diferente para poder construir esse cenário. E quando a gente vai falar, né, do que a gente espera dos novos profissionais, da nova carreira de compliance, eu acho que a multidisciplinaridade é algo que precisa ser tocado, né? Ninguém que é monofoco vai conseguir performar bem dentro desse novo cenário. Eu vou citar, assim, eu concordo em número, grau e gênero, dessa interdisciplinariedade que demanda a nossa atuação. Então, a gente já falou de visão de negócio, né, de estratégia, de riscos, tem a parte técnica da integridade mesmo, influência corporativa, né? Eu acho que a gente se escora, né, age a partir de influência da cultura. Né? Eu me sinto satisfeita com as minhas entregas quando a gente está sendo capaz de fazer ética influenciar a cultura corporativa, ou seja, eu tenho um traço da cultura que é forte, que é ético. E isso não é fácil, porque às vezes o caminho mais fácil da organização não é o ético. Na nossa vida é assim. Quem fala que não vive dilema ético, assim, não vive no planeta Terra. Eu vivo dilemas éticos. O mais fácil não é o mais ético. E conseguir influenciar a organização para ter uma visão de médio e longo prazo, para falar assim, olha, essa aqui é de menor custo, mas isso não te leva longe, tem uma contribuição essencial para a marca. E eu tenho várias discussões com colegas que pesquisam sobre ética corporativa, que falam assim, sobre altruísmo corporativo. Eu acho que é uma discussão um pouco temerária, porque a gente faz isso de agir com integridade, mas sem nunca esquecer que precisa ser lucrativo, onde a gente vive. Sim, então, assim, eu acho que essas duas coisas são totalmente conciliáveis. Elas só não se conciliam quando a gente só tem visão de curto prazo. Porque, às vezes, o menor custo, tem uns deslizes éticos. Então, se eu olhar só para o curto prazo, às vezes não vale a pena agir com integridade. Mas quando eu olho no médio e no longo prazo, vale muito a pena. E isso conecta o propósito das novas gerações. Eles querem trabalhar num lugar que eles se sentem parte, que eles se orgulham de. Não é simplesmente fazer uma tarefa, não é só comprar um carro. Quem se importa em ter carro hoje em dia, né? Como você falou. Então, tá num lugar que integridade é um dos componentes para a tomada de decisão e eles enxergam, e elas enxergam isso
ali no coordenador, na coordenadora, na gerente, na diretora, na CEO, no CEO, quando eles veem isso tendo concretude, como você falou, é um código de conduta que pode ser do ChatGPT, não tem problema nenhum, vai vir até bom, provavelmente, se você municia com informações, mas como transmutar essas normas em realidade, algo concreto. Então, quando a pessoa chega numa organização e vê aquilo vívido, ela faz sentido para ela permanecer, faz sentido para ela se adequar a algumas regras, e aquilo acaba se tornando algo que conecta a pessoa à organização. E aí que eu acho que integridade contribui para a retenção, atração de pessoas que fazem sentido para uma organização. Não, quase como se fosse uma externalidade positiva, né? Não é a finalidade de um programa de integridade, mas contribui muito para a marca. Atrai e retém. Não é greenwashing, eu não faço isso para a marca, mas isso influencia a marca, não é só altruísmo. E colher o fruto disso, para mim, é muito válido. Sem dúvida. E essa cultura, eu gosto muito dessa visão da Roberta, porque essa cultura ela tem que servir ao negócio. A visão, a missão e aos valores da organização, né? Nós discutimos recentemente esse tema, né, Eduardo, eu e você, e dentro desse contexto, a visão de negócio é mais importante do que a visão unitária das pessoas. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que você abandona as pessoas no dia a dia, mas isso quer dizer que quando você estrutura um planejamento estratégico para que a cultura de integridade seja colocada no negócio, essa cultura ela parte da tua visão, da tua missão e dos teus valores. E todo aquele time que vem junto, né, dessa cultura vai estar integrado nessa cultura a partir do momento que o negócio tem um direcionamento estratégico, tem um planejamento estratégico bem definido. Então, eu falava com a Roberta antes do início do podcast, que você sabe disso, eu gosto muito da história do Ney Lobo, quando ele diz da caçada a leopardos, e que ele se colocava a caçar leopardos com a tribo, e que em algum momento, antes da caçada, o chefe da tribo falou que eles paravam, abaixavam e ficavam em silêncio, porque ele precisava parar para que a alma dele o alcançasse. Então eu acho que dentro de uma estrutura corporativa, em alguns momentos a gente precisa disso. A gente precisa parar para revisitar o negócio, analisar se aquela cultura está aderente ao propósito imaginado e pensado. Essa cultura ela não é de curto prazo. Cultura não se estabelece no curto prazo. Então, aquilo que nós falamos que dentro do nosso escritório, por exemplo, é uma vertente, né, de que as pessoas têm que olhar os valores, a visão, a missão e os valores. E se algum daqueles valores não estiver compatível com a sua análise, com a sua percepção de verdade, ela está no lugar errado. Eu acho que isso é fundamental para o novo profissional de compliance. Não é assim, eu quero trabalhar no Google, super legal, parece ser, né? Para todo mundo parece ser trabalhar na Apple, no Google, na Meta, estou pegando as Big Techs, né? Parece ser muito legal. Você já viu os valores do Google? Você já viu os valores da Meta? Você já viu os valores, né, da empresa na qual você trabalha? Você conhece os valores da tua empresa? Isso é algo que talvez seja chocante num exercício de avaliação de recursos humanos. Perguntar para as pessoas num treinamento, me cite dos 5 valores, 2 valores. Pedindo todos. Cite dos 6 valores, 2 dos valores. As pessoas não conhecem. Elas, como regra, querem entrar. Mas o permanecer fala muito sobre estar condizente aos valores que você, né, cultiva no dia a dia. Então eu acho que eu gosto muito dessa visão da Roberta, porque ela não é uma visão altruísta, ela é uma visão de negócio. Se as pessoas estiverem não dissipando energia, o negócio vai prosperar. E a pessoa vai prosperar. Dentro do nosso negócio, para terminar aqui, senão eu falo demais, mas dentro do nosso negócio, quando nós vamos promover alguém, o que nós, lá no nosso comitê de gestão, né, na reunião estratégica de diretores, fazemos? Analisamos se aquela pessoa está aderente ao propósito do negócio. A gente não pensa se ela é a melhor ou é a pior na técnica de avaliação de, por exemplo, causa do risco, de integridade, ou se ela tem a certificação A, B ou C. A gente pensa,
ela é importante para o negócio, ela demonstra comprometimento, né? Então, eu acho que isso é o fundamental para o profissional do futuro. E assim, legal a gente pensar em alguns aspectos, porque, vamos lá, não é um mal exclusivo da nova geração, mas a ansiedade, ela faz parte também da minha, né? Então, eu sou um cara extremamente ansioso. E eu lido muito com a minha ansiedade e com meditação. Em alguns momentos, quando eu estou meditando, eu começo a pensar sobre alguns porquês, né? Por que eu tomo certas decisões? Por que eu tenho certos padrões na minha vida? A gente é resultado do genótipo e do fenótipo, né? Então, eu tenho o gene que vê a carga do meu pai e da minha mãe, mas isso não vai determinar quem eu vou ser obrigatoriamente. Tem uma carga pesada por trás disso, mas é o fenótipo, né? O que você foi exposto que vai definir quem você é. E quando você está dentro de uma corporação, você está com o teu fenótipo sendo atacado o tempo inteiro, porque eu tô lá. Eu costumo dizer, eu convivo muito mais com o Pironte que com a minha esposa. Muito mais. Porque a gente tá 10, 12 horas... É por isso que você é tão legal. Também. Mas eu adoro a Luana. Isso não quer dizer que ela não seja. Né, eu convivo muito mais com o meu time que com a minha família, com os meus filhos. Então, o ambiente de trabalho, ele influencia muito. E ele inspira. Então, você precisa entender que você, enquanto líder, você é um ser inspirador. E você pode inspirar para o bem ou para o mal. Então, tem padrões que você pode construir dentro das pessoas que não são adequados. Então, ser líder é muito complexo, né? Eu acho que nunca na história o RH foi tão relevante dentro de empresas, porque a gestão de pessoas é o que, de fato, traz diferença. Cultura é o que tem feito diferença, né? É o que tem trazido diferencial de mercado. Por exemplo, né? A gente discutiu esses dias sobre isso. Por que eu tenho certo? Por que eu sou íntegro? Por que eu tenho integridade? Por que a integridade é tão importante para mim? Porque lá atrás, alguma coisa dentro de mim, meu pai, a forma como minha família pensa, os profissionais que eu tive a sorte de encontrar durante meu caminho, todos os meus mentores de vida e de profissão sempre eram pessoas extremamente íntegras. E eles acabaram me inspirando a entender que mesmo o caminho mais difícil é o melhor. Porque lá na frente, algo me dizia que eu ia pagar uma conta muito cara se eu tomasse uma opção diferente. Tinha um bichinho aqui dentro de mim que falava, cara, faz o certo que uma hora isso aí vai dar certo para você. E hoje eu posso dizer tranquilamente que eu tenho um ambiente de trabalho perfeito, porque é um ambiente de trabalho que a gente construiu do nosso jeito. Porque vocês comungam valores, né? E a gente precisa inspirar as pessoas a fazer do jeito que a gente entende certo. Se elas não comungam com esse valor, elas podem ir para outro lugar que tem outros valores diferentes do nosso. Mas a gente precisa estar diariamente inspirando essas pessoas, né? E pessoas hoje intelectualmente extremamente preparadas, com argumentos... Assim, eu vejo a minha filha de 20 anos hoje argumentando, eu falo... Da onde isso? Eu não sei da onde que vem toda essa... Então, o mercado de trabalho, cada vez, ele vai ficar mais complexo, mais seletivo, porque a tecnologia ela vai tomar conta de muita coisa que é manual, que é repetitiva. Então, o profissional do futuro, daí a gente indo direto ao assunto do nosso bate-papo, ele vai ter que ser diferenciado. Ele vai ter que ter uma sensibilidade diferente, porque não é mais só força de trabalho. Isso é algo que a gente tem discutido muito. Você pode trabalhar 5 horas para entregar um resultado, você pode trabalhar 50 horas para entregar o mesmo resultado. Tudo depende do teu skill, da tua habilidade, da tua entrega. Porque, via de regra, aquele cara que demora 50 horas para entregar o mesmo trabalho que uma pessoa demora 5 horas, ele não está tão comprometido quanto a pessoa que está entregando em 5 horas. Essa questão do comprometimento. Porque às vezes eu estou divagando, eu estou ali 50 horas, mas não estou focado, eu estou divagando, estou pensando em outras coisas. Então eu acho que o que se espera do profissional de compliance do futuro é foco, sensibilidade, para além do preparo. Eu acho que o soft skill vai fazer muito mais diferença no futuro do que o hard skill. O que vocês acham disso? Olha, essa parte que você falou da tecnologia, do acesso à rede social, enfim, né? Ela é controversa,
porque embora ela contribua para uma dialética melhor, uma articulação melhor de ideias, ela também, em alguns casos, tem trazido um embotamento, sabe? Tanta informação que as pessoas também não têm aprofundado, os jovens não aprofundam, leem menos. Essa ansiedade, né? Porque tem a ansiedade que a gente conhecia há algum tempo atrás e hoje é a ansiedade pelo excesso de informação que você não se aprofunda em nada. E traz uma série de consequências, seja essa de que eu quero minha carreira crescer da noite para o dia, seja isso de influenciar uma cultura. Como você falou, gestão de cultura não é uma coisa que muda da noite para o dia. Você não vê o resultado do seu trabalho instantaneamente. Um programa de integridade ganha maturidade em anos. Muito, né? Então, esse compromisso com o propósito, ele está na contramão da ansiedade. E isso é uma coisa que a gente, enquanto líder, precisa gerenciar. E também a nova geração ter essa... Eu quero trabalhar no mundo corporativo, as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas que a gente trabalha, a investigação tem mergulho, né? Eu quero capacitar as pessoas, porque a gente está falando, programas de integridade madura, eles têm uma qualidade muito maior. Então, assim, eu não dou um treinamento. Eu estou comprometido com o aprendizado da organização. E isso não vai ser num treinamento, não é nada de tiro curto. Então, sem sombra de dúvida, aspectos comportamentais são diferenciais. A técnica não é importante, deixou de ser importante? De jeito nenhum, né? Mas ela é premissa, eu acho. Ela é premissa, agora, o que diferencia é a pessoa conseguir ter empatia, dialogar bem com as áreas, saber o timing, né? Que às vezes dá para acelerar, sim, a gente quer mais tecnologia, a gente quer fazer as coisas com mais produtividade, mas também entender que às vezes as coisas precisam decantar. Né? Então, essa parte que é socioemocional, comportamental, ela é essencial para diferenciar. E tem uma coisa que eu acho que é interessante para os profissionais de integridade, que é uma visão mais criativa, mais conectada com a estratégia, menos técnica, que é essa visão do todo, de como que eu contribuo para o negócio. Eu não estou só apontando um risco, porque por muito tempo a gente de integridade era apontador de risco, era vetador de transação. Hoje não, a gente, para contribuir, eu tenho que ajudar a apontar a solução, eu tenho que ajudar a construir o produto. Sim. Não lá na frente falar, não dá para fazer isso. E isso requer articulação de relacionamento, timing, né, para esperar que você está lá desde o início tentando construir, enxergar possibilidades, ter parcerias dentro da organização. Antigamente a gente era assim, os suprimentos quer fazer isso, o jurídico aquilo, aquela briguinha, não, aquela visão integrada que a gente falou há algum tempo. Então, sem dúvida, essa parte comportamental, ela é essencial para diferenciar as pessoas. No mundo corporativo de forma geral, e eu acredito que em compliance não seria diferente. Eu concordo, e agregando um ponto específico, eu acho que esse profissional ele também precisa entender que agregar valor ao negócio é não só ser multidisciplinar, mas estar disposto a dialogar com a estrutura da corporação. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ser um profissional dialógico. Ele tem que se colocar à disposição do todo. Eu não estou dizendo que a decisão deva ser coletiva, mas estou dizendo que a construção da decisão deve passar pelo todo. Isso é fundamental para que você possa tomar uma decisão. Você entende o negócio, constrói um raciocínio coletivo, conversa com todas as áreas, se preocupa com a dor de cada uma das áreas para entender o que aquela possível decisão da área de compliance pode impactar, inclusive prejudicar economicamente, prejudicar reputacionalmente, prejudicar socioambientalmente o negócio. E aí você volta para a tua sala e produz o relatório. Eu tenho criticado muito esse compliance do imediatismo, essa estrutura de inteligência artificial agregada ao negócio, etc., porque eu acho uma produção rasa de conhecimento. E é uma produção rasa a partir do momento em que você testa essas inteligências artificiais em contraponto à tua capacidade produtiva.
Eu, quando vou pensar num texto, ele tem começo, meio e fim, de forma lógica, de forma textual, de forma concertada, né? Com C. O que a inteligência artificial não traz na produção de texto. Ela traz muita repetição e pouca entrega. E dentro disso, num relatório, por exemplo, de investigação, dentro de um relatório, né, sobre um determinado risco, a materialização de determinado risco, etc. e tal, sobre alguma entrega, ou até num relatório de um treinamento, né, na construção de um relatório, na construção de uma tomada de decisão, na construção de uma comunicação interna, o mais importante é essa dialogicidade. É essa capacidade de se relacionar com o outro, e aí pode parecer chavão e etc. e tal, né, ou seja, trazer essa ideia da escutativa, né, mas eu acho extremamente importante para o profissional de compliance ter essa escutativa das demais áreas e entender a realidade do negócio antes da tomada de decisão. Então, todas essas características importantíssimas trazidas pela Roberta, eu acho que se é que eu posso agregar alguma coisa dentro de tudo que ela já falou, né, porque é difícil agregar, porque ela tem uma qualidade incrível para circunscrever, né, esse novo profissional, eu acho que é isso. Para além das qualidades pessoais, essa qualidade interpessoal eu acho fundamental. Né? A pessoa que traz a solução é aquela que já encontrou o risco de uma não solução e te traz uma potencial situação para decidir que já foi avaliada. Eu acho que isso é fundamental. Deixa eu fazer um complemento aqui. Eu acho que o que se coloca é a gente enxergar a ética de forma pragmática nas organizações. Porque, assim, quando eu comecei em integridade, né, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma visão, assim, bem kantiana, fazer certo o que é certo. Uhum. Mas hoje, quando a gente entende de gestão de negócios, ter negócio é assumir risco. Uhum. Então, você começa a trazer ética para um lugar chamado respeito, de vários prismas. Uhum. E isso é totalmente possível e essa conexão com bons resultados, com a solução de alguns riscos, isso é possível e passa por, não, vamos fazer estritamente o que é só para o compliance. Então, assim, o que é certo para o compliance é que vai reverberar na organização. Não, qual que é o menor risco, o que é melhor para o todo, a partir desse prisma da ética. E isso só é feito dialogando com todas as áreas de negócio, com muita humildade, que eu acho que é uma outra coisa também que é super importante. Sim. Né? Eu vejo isso muito, as novas gerações às vezes chegam, né, com muito conhecimento e às vezes tem que ter um pouquinho de humildade para aprender com quem já está mais tempo e fazer essa dialética acontecer na prática, gerando valor para o negócio. É uma visão muito pragmática da ética que eu super me associo. Que legal. E só para trazer uma questão interessante, porque a Roberta falou do risco, né? Eu, quando li o livro de Bernstein, que fala sobre, chama Desafio aos Deuses, mas ele conta a história do risco. Implicitamente nesse livro, ele coloca a questão da ética e da avaliação das causas do risco de maneira global como algo fundamental. E a partir daí, que eu comecei até a analisar quando a gente conversa as questões do escritório, etc. e tal, essa questão de ética relacional. E você sabe que é bem interessante, Roberta, você perceber a estratégia do negócio funcionando a partir disso. Nós estamos num movimento hoje, né, dentro da nossa estrutura, que tem como premissa esse relacionamento ético entre todos. E a gente começou a perceber nos pequenos detalhes uma ausência eu não diria uma ausência de ética, eu diria um desvio ético. Aqui há um desvio ético desse colaborador. Se ele eventualmente não agisse dessa forma, seríamos melhores. Aqui há outro desvio ético. Então, veja, quando a gente começa a avaliar o todo a partir de uma decisão concertada em prol da ética, a cultura, ela obviamente, ela é construída com o tempo, mas ela é antecipada em relação ao dia a dia. Eu acho que é fundamental isso. É por isso que talvez hoje a gente seja tão feliz, porque a gente começou a perceber o que importa. O que importa no nosso escritório hoje não é o faturamento. Pode parecer, claro,
obviamente que importa dentro do todo. Eu preciso ter faturamento para sobreviver, é aquilo que você disse. Até para ter essa turma toda lá. Até para ter essa turma toda lá. Mas assim, o que mais importa hoje é a construção de uma cultura que a gente pretende que seja percebida, entendida, dialogada e sólida ao longo do tempo. Porque a partir do momento que você constrói essa cultura, o teu negócio é forte. E aí você consegue aumentar ou diminuir de tamanho, ter um melhor ou um menor faturamento, que você consegue sobreviver no tempo. Então, eu acho que as grandes instituições, os grandes benchmarks de mercado de sustentabilidade empresarial ao longo do tempo têm essa cultura, que muitas vezes não é focada naquele compliance construído com base na metodologia da ISO 37301, ou né, metodologias 19.600, ou metodologias mais antigas. Mas é um compliance que é pautado na ética, que o avô ensinou para o filho, que ensinou para o neto, que ensinou para o bisneto, e que hoje está no... Né, e as gerações simplesmente constroem ética. Quantas vezes a gente conversou com alguns clientes que queriam fazer o certo e faziam o certo e diziam, eu aprendi com meu avô. Então, e nem tinha programa de integridade, né? A gente está falando de valor. Valor. Não, e assim, vamos lá, eu vi coisas sensacionais. Primeiro, a fala da Roberta, acho que é algo que precisa ser reforçado aqui, né? Quando a Roberta falou, fez uma afirmação aqui, me lembrou, eu fui no show do AC/DC na semana passada, para mim é a melhor banda do mundo, de todos os tempos, e eles têm uma música que fala, né, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Então, assim, essa geração precisa entender que precisa de tempo para as coisas acontecerem. Para além disso, acho que a gente tem uma questão que é bem paradoxal aqui nessa história, que é o seguinte, os dois falaram, a gente precisa de mais diálogo, mas a gente está vindo para uma geração que dialoga cada vez menos assim, né? Que é muito um diálogo impessoal, e a gente não é a mesma pessoa conversando do que a gente é no celular e no computador. Não, e é diálogo mesmo, se eu estou sendo tocado pelo que vem do outro. Isso. Né? Ou eu estou despejando o que eu penso, Ou né? Porque diálogo troca, né? Você bota uma eu IA saio daqui também, né? pensando nas coisas que vocês estão falando. Isso é dialética. Isso. Né? E eu consigo te enxergar quando você, na verdade, está recebendo a minha mensagem. Essa é outra. Quando você está por detrás de um computador ou de uma mensagem, você não consegue enxergar o teu interlocutor. Você não consegue viver aquele momento de interlocução. Isso é muito negativo sob o ponto de vista relacional, porque eu não sei se aquela resposta tem, talvez, né, o mesmo nível de proximidade com que eu estou me manifestando, enfim, é muito distante. E hoje a gente tem um trinômio importante, na minha opinião, né, que não é o triângulo da fraude, né, ninguém aguenta mais falar disso, mas que é um trinômio que fala em relação a respeito, responsabilidade e ética. Eu acho que a gente precisa entender a importância dessas três palavras na vida. Quando a gente se compromete com um resultado e não entrega, a gente não está respeitando, né? A gente não está sendo responsável e a gente não está sendo ético. E pouca gente pensa nisso. Você não é obrigado a combinar nada na tua vida. Agora, depois que você combina, você é obrigado a cumprir. Então, a gente pensa, o que é performance? Performance é o quanto a pessoa entrega, performance é o quanto a empresa fatura. É cumprir combinado. Performance é cumprir combinado. Porra, eu acho que a melhor definição que existe para performance é cumprir o que você combinou. Eu performo bem, porque tudo que eu combinei com você, eu cumpri. Gente, infelizmente, a gente tá chegando no momento final. Foi sensacional. Eu acho que... Voou, né? Não, pô, se tivesse um vinho aqui, acho que dava para atravessar a noite inteira falando. Roberta, eu só tenho que te agradecer. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, e foi, como a gente ficou mais tempo agora conversando, foi mais maravilhoso ainda do que a primeira vez. Obrigada. Acho que a primeira vez eu já tinha tido uma impressão sensacional. Eu lembro que eu cheguei em Curitiba, conversei com o Pironte, falei, a gente tem que fazer alguma coisa com a Roberta, cara, porque né, você pensa compliance muito parecido com o que a gente pensa, você pensa negócio muito parecido do que a gente pensa, e aqui só se confirmou tudo isso para mim. Nossa, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa junto, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Também, né, reforçar que você segue o padrão de BH, né, de grandes profissionais com uma visão sensacional, madura, e que agrega valor. Eu acho que o que a gente tem sentido falta muito no mercado de compliance é quem agrega valor. Eu vejo muita gente vendendo produto
e pouca gente agregando valor. E isso acho que é o que a gente está tentando fazer de diferente aqui, né? Por óbvio, a gente abriu um escritório agora em BH, por óbvio, a gente quer performar bem aqui, mas eu acho que mais do que performar bem, a gente quer causar uma boa impressão. E pensando que performar bem é cumprir todos os combinados que a gente fizer aqui nessa cidade maravilhosa. Obrigado, agora a palavra está com vocês para finalizar, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olha, uma delícia esse bate-papo. Eu espero genuinamente que a gente possa ter contribuído com alguns insights, né, para quem está se desenvolvendo em integridade. Contribuiu para mim, né? Eu fiz algumas reflexões aqui, né? Saio daqui com algumas reflexões a respeito de como que, né, a gente pode ir se desenvolvendo e contribuindo cada vez mais para o negócio. Eu volto a parabenizar essa iniciativa, eu acho isso ótimo. Eu acredito muito em educação e aprendizado contínuo. E quando eu vejo instituições privadas fazendo isso voluntariamente, né, porque acreditam que a gente não precisa só saber de conceito, mas que levar um pouco da experiência prática de quem já está aí na estrada há algum tempo ajuda outras pessoas, eu parabenizo muito. E uma delícia de debate. Foi ótimo. Mais uma vez, obrigada. Promoveremos mais. Bom, eu também agradecer. A Roberta é uma profissional encantadora tecnicamente e tem uma qualidade que vai para além da técnica, que a gente pode perceber, né, que é o tratamento do tema de uma maneira muito mais pessoal e sensível. Né? Então, sem dúvida nenhuma, foi muito gostoso. Agradecer mais uma vez a minha oportunidade de estar aqui como coadjuvante, né? Fui o moço do tempo do Jornal Nacional hoje aqui. Para mim é sempre um prazer participar desse tipo de debate, sendo o moço do tempo, me convidem sempre que eu venho. É um prazer, obrigado. Legal, e se você gostou, curte, compartilha e segue a nossa página lá no YouTube, que a gente ainda vai lançar muita informação relevante para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.